Vamos lá então, hoje é a segunda parte aí da direção defensiva, tá? Vamos falar aí sobre elemento da direção defensiva, ok? Cai aí na sua prova bastante sobre isso, então vamos lá. Os elementos da direção defensiva são aí os fatores importantes aí da condução de qualquer veículo, ok? Então vamos ver quais são eles. Primeiro, conhecimento. Segundo, atenção. Terceiro, previsão. Quarto, decisão aí, que é importante, uma boa decisão. E o quinto aí, a habilidade, né? Ter habilidade é importante aí, né? Para o nosso dia a dia como motorista, ok? Então vamos ver cada um deles agora. Então é preciso ter conhecimento da legislação, da sinalização, do trânsito e do veículo que você dirige. Então conhecimento é muito importante. E é preciso também ter o conhecimento dos procedimentos seguros e dos direitos e deveres das pessoas, ok? A atenção, que é a segunda parte aí dos elementos da direção defensiva, ela é um fator importante aí para evitar acidente, tá? Então eu tenho três tipos de atenção. Eu tenho atenção fixa, eu tenho uma atenção dispersa e eu tenho uma atenção difusa. A atenção difusa é a atenção que o motorista aí defensivo deve ter, tá? Esse motorista defensivo, ele tendo uma atenção difusa, lógico, o risco dele se envolver com acidente é menor, tá? E a atenção difusa que vai ser cobrada na sua prova. Você tem que saber que o motorista, todos os motoristas, ele tem que ter a atenção difusa, ele tem que adotar essa atenção, ok? Vamos lá. A atenção fixa, né, é quando aí o condutor olha numa só direção e não observa o que está à sua volta, ok? A atenção dispersa, ela é quando o condutor dirige distraído, né, trocando o CD, mexendo no celular, né, desviando a sua atenção, né, não tendo uma atenção aí concentrada para o trânsito, tá? Essa é a atenção aí dispersa, ok? Uma motocicleta em pedaços, espalhados por toda parte. Um velocímetro travado nos 100 km por hora. E muita chuva na rua Zulma Costa Abdala, entre os bairros Mansões, Aeroporto e Dom Almir. O motorista do carro, que não quis gravar a entrevista, disse que seguia sentido o bairro Dom Almir, quando foi atingido por trás. A batida foi tão violenta que a traseira do Gol ficou irreconhecível. O carro foi parar fora da pista. O condutor da moto, Leonardo Ferreira Gonçalves, de 23 anos, foi socorrido pelos bombeiros e levado para o HC da UFO em estado gravíssimo. A suspeita é de que a mistura de chuva, excesso de velocidade e desatenção tenha sido a causa do acidente. Tudo indica aí, segundo testemunha, ele estava em alta velocidade e do outro lado da pista havia umas mulheres passando e ele se encontrava olhando para elas, onde provavelmente não avistou o veículo à sua frente, onde veio a colidir e cair ao solo aí, sendo socorrido aí pelo BM, já aparece com parada já. Uma pancada muito violenta. Basta ver como é que ficou o veículo aí, que também estava em movimento e assim mesmo ficou bem danificado, né? Tudo indica aí que foi a alta velocidade, né? Então isso daí, né? Falta de atenção, falta de concentração, né? Atenção dispersa, né? E é assim, uma pequena distração, tá? Já é o suficiente para vocês aí se envolverem em acidente, ok? Então, cuidado aí com isso, né? Estamos de volta com uma imagem impressionante. Vamos ver.
Um motociclista de 32 anos teve uma fratura exposta na perna direita após bater a moto na traseira desse carro que você vê aí, estacionado em frente a uma padaria. Isso foi em Votuporanga. Esse acidente foi no cruzamento das ruas Minas Gerais e Paraíba. Ulisses Marcelino Freitas foi socorrido pelo SAMU e, apesar do impacto, foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa, onde recebeu atendimento médico de urgência. A vítima permanece internada. Realmente impressionante a imagem, a gente fica se perguntando exatamente o que aconteceu com esse motociclista. E nós consultamos também o nosso arquivo. Esse não foi o primeiro acidente nesse local aí. Olha só, em dezembro do ano passado, um outro motociclista foi arremessado a 20 metros de distância por um carro que avançou o sinal de pare exatamente no mesmo lugar, e as câmeras registram tudo. Será que ele não viu o carro? O que será que aconteceu no outro caso? Nesse caso também foi violento. Esse caso foi bastante violento, mas pelo menos teve uma batida, né? O outro carro estava parado, a gente aí não sabe ainda o que aconteceu, estaremos apurando isso. Justamente. É isso aí. Então, cruzamento, né, é o local onde acontecem os acidentes no centro urbano, ok? Dentro das cidades, no cruzamento. Então aí temos que ter uma atenção maior, temos que ter uma direção defensiva maior também no cruzamento, tá? Temos que respeitar o pare, ok? E também temos que respeitar as preferências, né? Que é importante, certo? Vamos lá. E sendo assim, ok? A atenção difusa é a atenção concentrada e distribuída. Essa é a atenção correta a ser utilizada no trânsito. A atenção difusa, ok? Eu tenho aí o terceiro elemento, né, da direção defensiva, a previsão. E na previsão eu tenho aí dois tipos de previsão: previsão imediata, previsão mediata. A previsão imediata são as ações aí praticadas em curto prazo. Muitos imprevistos são causados pela falta aí de planejamento, ok? A previsão imediata são aí as ações praticadas em médio prazo, semelhante aí à direção defensiva preventiva, certo? Chuva fraca também pode ocasionar aquaplanagem, principalmente em asfaltos lisos demais ou irregulares. O desgaste dos pneus também influencia bastante nisso. Fique ligado. A volta dos dias de chuva, principalmente nesta época do ano em todo o Nordeste, aumentaram os números de acidentes, principalmente pelas pistas molhadas e escorregadias. Especialistas afirmam que esse número é aumentado principalmente em colisões traseiras. A chuva, mesmo leve, também pode ocasionar perda de contato do carro com o solo, a chamada aquaplanagem. O risco é maior em caso de asfalto com muita irregularidade ou liso demais. Nesse tipo de superfície, com a chuva fraca que não para, ocorre o acúmulo de água, consequentemente causando a aquaplanagem. O perigo é maior nas rodovias por causa da velocidade. A 100 km por hora, o atrito entre o pneu e a superfície cai pela metade, e o veículo precisa de mais distância para parar. A falta de manutenção também aumenta a chance de o carro perder o contato com o solo. A formação de lâmina ou bolsão de água não é normal em um pavimento bem feito, alertam os engenheiros, nem mesmo quando a chuva forte. Nas rodovias é uma espécie de capa sobre o asfalto, que tende a jogar rapidamente para fora a água acumulada. O clima de cada região exige uma adaptação do projeto da rodovia ou das ruas. Onde chove mais, o pavimento dura menos. É preciso uma estrutura bem mais forte. Geralmente, em dias de chuva, os motoristas tomam mais cuidado no trânsito. Além disso, existem outros que preferem não se arriscar nessas condições. Durante o período de chuvas é necessário atenção dobrada, porque se trata tanto da segurança patrimonial quanto da integridade física de seus ocupantes. Com a tomada de algumas precauções, a situação pode ser menos estressante e mais segura. A visibilidade em dias de chuva fica comprometida, portanto devemos nos preocupar em ver e sermos vistos, acenda os faróis baixos independente da iluminação externa.
Atenção às poças de água. Elas escondem facilmente buracos que podem ocasionar quebra das rodas, corte nos pneus, danos na suspensão e perda do controle do veículo. Pneus carecas ou com sulcos baixos favorecem a aquaplanagem. Verifique o estado da palheta do limpador de para-brisa e o desembaçador traseiro. A boa visibilidade é importante na hora de tomar decisões rápidas. Aumente a distância do veículo à sua frente, pois em uma parada repentina, o tempo que o seu carro leva para parar aumenta devido ao asfalto molhado. Se só restar a opção de atravessar o local alagado, só o faça com plena segurança. Lembre-se que não existe profundidade segura, mas a maioria dos carros consegue passar por alagamentos desde que a água não ultrapasse a metade da altura das rodas e do escapamento. É isso aí, né, gente? Então aí, aquaplanagem, né, uma situação de risco, também aí poças, né, de água também é um risco, né, bem explicado aí, bem detalhado, né, importante aí a gente tomar os cuidados aí em aquaplanagem. A aquaplanagem é a perda da direção do veículo, tá? Então aí, desta forma aí, é a aquaplanagem. Vamos estudar mais detalhadamente essa aquaplanagem mais à frente, ok? Vamos ver agora o que esse vídeo tem para falar para nós. Nesta época do ano, todo mundo se prepara para pegar a estrada. E por isso, Renato, nós preparamos uma reportagem sobre a postura correta ao volante. Carla, tem muita gente que comete erros que podem causar lesões na coluna. Sim, principalmente quem passa muito tempo no carro, Ana, ou seja, o que acontece com quase todo paulistano quase todos os dias. Ainda mais num dia de chuva como hoje, né? Mas se você já está preparando aquela viagem de fim de ano, saiba que dá para evitar torcicolos e dores. Veja algumas dicas bem práticas. Depois de 2 horas na mesma posição, não há coluna que resista. Atrás na lombar, aqui embaixo. O ortopedista confirma, a maneira de sentar no carro afeta as costas. Quem fica horas a fio com o braço nessa posição acaba desenvolvendo dores. Motorista há mais de 30 anos, seu José convive com as dores provocadas por vários problemas na coluna. Fiz exame, eu tenho um bico de papagaio, todo dia eu sinto dor. O sofrimento poderia ser aliviado com uma solução bem simples. Colocar nessa região uma almofada, isso aqui acompanha a parte de baixo da coluna, chamada lordose lombar, que todos nós temos. E se você tiver essa lordose flexível, mas na hora que você senta, você perder a lordose, a coluna fica na verdade afundada para trás, e se você ficar assim durante alguns minutos ou horas, fica tudo invertido lá dentro. Quer dizer, os músculos ficam tensos, os ligamentos também, e isso é uma causa importante de dor. Esse especialista mostra a distância correta do banco. A perna deve ser colocada de modo que fique totalmente encostando no banco. As mãos devem encaixar nos apoios do volante. Os braços ficam levemente flexionados e atenção ao apoio da cabeça. É importante regular o encosto de cabeça para que ele não fique pegando na nuca, e sim na parte superior mais pontuda da cabeça. Outro inimigo da postura são as malas de mão. Muitas pessoas, quando entram no carro, têm o hábito de colocar a bolsa no banco de trás. Esse movimento de torção, somado ao peso da bagagem, pode provocar graves lesões. O alerta vale para qualquer outro tipo de objeto colocado no banco traseiro. O corpo torceu inteiro, pode dar uma distensão no pescoço, torcer o ombro. Clipes que afrouxam o cinto de segurança são proibidos. E quem já está na terceira idade não pode usar o cinto de 2 pontos, aquele que só passa pela barriga. Veja na simulação o que ocorre com a coluna em caso de batida. O corpo dobra completamente e a tensão do cinto se concentra na bacia, sempre mais frágil entre os idosos. Já com o cinto de 3 pontos, a coluna fica protegida. Acessórios como essas bolinhas de madeira não são indicados. Elas fazem o motorista escorregar no banco e, em caso de acidente, pode acabar estrangulado pelo cinto. Às vezes isso aqui fica exatamente sobre um nervo, sobre alguma estrutura do seu corpo que já tinha sofrido algum dano, e aí depois você está tendo uma dor e não sabe o motivo. Isso aqui é um hábito de muita gente usar, mas talvez a função seja mais psicológica do que alguma coisa objetiva. E os médicos recomendam quem for pegar a estrada, viajar de carro por longos períodos, né, deve fazer uma parada a cada 2 horas, Renato, para se esticar, alongar os músculos e evitar assim as dores.
É fundamental, Carla. Se fosse possível, eu acho que as pessoas deveriam fazer isso. O problema é que todo mundo, quando pega a estrada, quer chegar logo ao destino. Mas é fundamental dirigir por períodos curtos, não é, Ana? Sem dúvida, Renato. Agora, tem essa questão da postura também. Às vezes, na hora de fazer uma manobra, o motorista prefere olhar para trás, em vez de usar o espelho retrovisor, e aí pode dar um jeito sério na coluna então também. Colocar objetos no banco atrás como e mostrou torcer, a reportagem. exatamente. É isso aí, então a postura ela é importante, né? E os cuidados, né, que a gente tem que ter aí com a postura também aí para não, né, comprometer a coluna, ok? Então vamos lá, né? Decisão ela é muito importante, né? Uma boa decisão evita muita coisa, ok? Então é saber o que fazer no momento possível. Isso pode salvar vidas, evitar conflitos e minimizar aí os prejuízos, ok? Então decisão, né, é importante, certo? Habilidade é a capacidade de conduzir bem o veículo, né? Habilidade é técnica, tá? É saber comandar o veículo. Então, não produzir e saber sair, né, de situações de risco de trânsito também, tá? Certo? Então, aí, habilidade é importante. Na manhã de hoje, na BR-101 Sul, na região de Guarapari, a pista estava molhada e por pouco, muito pouco, não aconteceu pior. O caminhoneiro precisou frear para evitar uma batida entre dois caminhões que estavam parados na pista. São imagens exclusivas que você acompanha aqui no nosso Balanço Geral. A nossa equipe de reportagem foi cobrir um acidente que ocorreu de madrugada lá na região da BR-101, próximo ao posto do Tigrão, que fica na BR-101 na região de Guarapari, onde dois caminhoneiros morreram, um acidente com 3 carretas e no retorno para a Vitória, quando a equipe estava retornando, viu mais um acidente. Acontecendo esse acidente, olha só o momento em que passa o caminhão em alta velocidade, olha só a frenagem desse caminhão, bicho, dessa carreta, olha só que absurdo, por pouco não pegou a Fiorino, saiu da pista e todo mundo chegando lá e avisando que para ter cuidado, ter calma, e a nossa equipe de reportagem também esteve na região, esteve no local, ouvindo a sonora de um cidadão, na hora, no momento do acidente, no momento desse acidente, no momento em que tudo aconteceu na região da BR. O trânsito já estava complicado, já estava engarrafado por causa do acidente da madrugada. E depois, por pouco, muito pouco, não acontece o pior na região em um outro acidente com carreta, com caminhões. Acompanhe agora a fala desse caminhoneiro exclusivo com o GG. Balança. Você não conseguiu ver? Não, eu tava vindo ali. O caminhão girou bloqueio. Girou bloqueio. Quando girou bloqueio, eu puxei para não carregar aqui atrás. Porque eu puxei, esse aqui tava parado aqui na contramão. Tá entendendo? Tá bloqueado, safado. Bloqueou o caminhão. Tá gerando desengate no rabicho ali direto ali, bicho. E sua? Muito estrada aí? Oi? Muito estrada? Não, normal. Vou fazer o quê? Graças a Deus que não consegui, eu não tenho aqui na ribanceira aqui. Entendeu? Mas você tá nesse processo, não sinaliza ninguém. É isso aí, né? O que faltou, né, nessa situação aí, e que o motorista, né, daquele caminhão, ele foi muito habilidoso, né? Faltou sinalização, gente, né? Então o motorista ele foi muito técnico, muito hábil, né, para evitar um outro acidente, tá? Então aí é importante a gente fazer a sinalização correta para evitar aí esses tipos aí de situação, ok? Para fugir de um buraco, por pouco o motorista desse carro vermelho não bate de frente com outro veículo que vem na pista. Ok, né? Então, viu? Quase um acidente, né? Por causa de buracos. Então, aí são situações que acontecem de repente no trânsito. E por isso que a gente tem que ter uma atenção aí de
difuso, uma atenção concentrada, né, para reagir nessas situações, ok? Então aí a segunda parte, gente, é essa daí, né? E vamos finalizar por aqui e logo voltaremos aí com a terceira parte da direção defensiva, ok? Direção aí para evitar os acidentes, certo? Joia, beleza? Até mais.